Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 21 de outubro. O plenário do Supremo começa a julgar cobrança de ICMS sobre a importação de gás boliviano. Ações apresentadas por estados questionam quem tem direito a receber o dinheiro do imposto. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere ainda. Supremo decide que lei dos planos de saúde não pode ser aplicada a contratos celebrados antes da vigência da norma. Conselho Nacional de Justiça institui política de enfrentamento ao assédio e discriminação no Poder Judiciário. Com o apoio da ONU e da Universidade de Oxford, STF promove Seminário Internacional Cortes Supremas, Governança e Democracia. O plenário do Supremo Tribunal Federal deu início hoje a julgamento envolvendo a cobrança de ICMS sobre a importação de gás boliviano. Os detalhes na reportagem de Marta Ferreira. São 3 ações que tratam da destinação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços cobrados sobre o gás natural importado da Bolívia pela Petrobras. Esse gás natural entra no Brasil pelo estado do Mato Grosso do Sul, que recebe o ICMS por inteiro, mas é distribuído a diversos estados. Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul defendem que tem direito de receber parte desse imposto. O estado do Mato Grosso do Sul, então, entrou no Supremo contra esses 3 estados. Em 2007, uma liminar do STF concedeu ao estado do Mato Grosso do Sul o direito exclusivo de tributar a importação do gás boliviano com o ICMS até o julgamento de mérito das ações. O tema começou a ser julgado nessa quarta-feira. O estado do Mato Grosso do Sul alega que é em seu território que se completa a importação do produto pela Petrobras, em estabelecimento localizado em Corumbá. E há uma estrutura jurídica do negócio de importação. E é por isso que a empresa Petrobras pediu para que requereu ao ministro relator, que fosse juntado aos autos o contrato de importação entre Yacimentos Petrolíferos Bolivianos e a Petrobras de Corumbá. Os estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul defendem que o ICMS é devido a cada uma dessas unidades da federação, conforme o gás é entregue no território. Ou seja, o imposto cabe ao estado onde está localizado o estabelecimento destinatário da mercadoria, bem ou serviço importado. Trata-se, como reconheceu o próprio estado do Mato Grosso do Sul em sua sustentação oral, de uma importação direta, mas que não ocorre apenas no município de Corumbá. Ela ocorre nos 46 pontos de entrega constantes do território nacional. Em razão da operação de entrada de mercadoria no exterior se efetivar nos pontos de entrega, em razão do destino jurídico, ser em cada ponto de entrega as unidades federativas aqui controvertidas e que a transferência de domínio dá nessas localidades, requer o Estado de Santa Catarina, respeitosamente, que essa Suprema Corte julgue totalmente improcedente o pleito do Estado do Mato Grosso do Sul. A tese do Estado autor, excelências, com todo o respeito, além de partir de premissas fáticas equivocadas quanto ao próprio contrato de importação e de não encontrar respaldo na jurisprudência desta excelsa Corte referente ao sujeito ativo do ICMS importação, viola frontalmente a repartição do ICMS entre os estados, então tem-se uma indevida concentração de arrecadação tributária sem qualquer base jurídica ou econômica a ela subjacente. O vice-procurador-geral da República defendeu que o estado do Mato Grosso do Sul tem sim direito ao ICMS. Uma vez que esse produto entra no Brasil, se nacionaliza e é confiado juridicamente a uma empresa nacional que se põe na fronteira brasileira, ao ver do Ministério Público, ali se perfez o fato gerador do ICMS importação. Há um estabelecimento da Petrobras e ela, naquele instante, dispõe daquele bem como seu. Depois das sustentações orais, o julgamento foi suspenso. E em julgamento no plenário virtual, o Supremo decidiu que a Lei dos Planos de Saúde de 1998 não pode ser aplicada a contratos firmados antes da vigência da norma. Mais detalhes da decisão com a repórter Fernanda Porto.
Em sessão virtual por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal entendeu que os beneficiários que não optaram por migrar para a legislação dos planos de saúde de 1998 têm o direito de manter contrato firmado antes da norma. A lei só se aplica aos contratos assinados a partir da vigência da legislação e aos que tenham sido adaptados. O caso foi julgado pelo STF depois que uma pensionista de Canoas, no Rio Grande do Sul, diagnosticada com câncer de esôfago, teve um exame médico negado pelo plano de saúde. Apesar do contrato ter sido feito em 1995, a operadora justificava a não cobertura do exame com base na lei de 1998. Ao julgar o caso, o relator, ministro Ricardo Lewandowski, ressaltou que a Constituição estipula como regra geral a rejeição à retroatividade das leis, em respeito ao direito adquirido. O ministro observou ainda que a lei dos planos de saúde dispõe de artigos que asseguram a manutenção dos contratos celebrados antes do dia 10 de janeiro de 1999 e ainda que a operadora não poderia fazer a migração de regras sem consentimento do usuário, entendimento seguido pela maioria dos ministros da Suprema Corte. E começa amanhã o webinar Cortes Supremas, Governança e Democracia. O evento, organizado pelo Supremo Tribunal Federal em parceria com a Universidade de Oxford, tem o objetivo de recolher contribuições da sociedade civil para o aprimoramento da governança do Supremo Tribunal Federal. Para o presidente do STF, a Corte Brasileira tem muito a contribuir com as experiências adquiridas pelo tribunal ao julgar milhares de casos relacionados à pandemia da Covid-19. Serão 2 manhãs de debate sobre Cortes Supremas, Governança Judicial e Democracia. A abertura será feita pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, e contará com a participação do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. O evento contará ainda com a participação de representantes da Procuradoria-Geral da República, Advocacia-Geral da União, OAB, acadêmicos e estudiosos nacionais e internacionais. A importância desse encontro ela é múltipla, porque ela trata do interrelacionamento entre as cortes constitucionais, os novos métodos de governança e de transparência das cortes constitucionais e um alinhamento dos temas que devem ser debatidos nas cortes constitucionais com o programa 2030 da ONU. Luiz Fux destacou ainda que essa é a primeira vez que o Supremo cedia um evento internacional com o apoio da ONU e da Universidade de Oxford, o que, segundo ele, vai permitir também o acesso internacional à jurisprudência da Suprema Corte Brasileira. Na medida em que se internacionaliza a jurisprudência da Suprema Corte Brasileira, toda ela vertida para a língua inglesa, todas essas outras cortes terão acesso à nossa jurisprudência, aos nossos julgados. E eu posso arriscar que, tendo em vista a emancipação constitucional brasileira, os valores que ela traz no seu bojo, o Supremo Tribunal Federal está à frente de várias outras cortes, no julgamento de casos que nós já decidimos que as outras cortes ainda sequer decidiram. E, por outro lado, nós vivemos um momento tormentoso da pandemia, e esse flagelo é global. Então, os problemas gerados pela pandemia, quer quanto à interferência nas atividades negociais, quer quanto à educação, na volta das crianças às aulas, quer quanto a quem pode o quê no âmbito das unidades federadas, tudo isso é uma indagação que se caracteriza por ser global. E o Supremo Tribunal, dando um passo à frente, já teve a oportunidade de julgar todas essas questões. Quem quiser pode acompanhar o webinar pela TV Justiça e pela Rádio Justiça ou pelo canal oficial da TV no YouTube a partir das 9 horas da manhã.
No site do STF também terá um link para assistir ao seminário. Lá tem todas as informações e horários do evento. Também será possível interagir com os participantes, enviando sugestões e comentários pelo link no site stf.jus.br. E veja a seguir, Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova a indicação de Cássio Marques para o Supremo Tribunal Federal. Voltamos já. Hoje, muito se tem falado sobre privacidade, especialmente após a edição da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil. Mas a privacidade é um direito fundamental do indivíduo e essencial para a construção da sua personalidade. E assim, já o é tratado tanto pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, como pela nossa Constituição, em seu artigo 5º, inciso 10. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado seguiu durante esta tarde com a sabatina do desembargador Cássio Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar a vaga deixada pelo ministro Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, que se aposentou no último dia 13. Indicado pelo presidente Jair Bolsonaro ao STF. Atualmente é desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília. Durante a sabatina, ele defendeu a harmonia entre os poderes. Penso que se faz necessário o devido respeito e independência dos três poderes, bem como uma maior interação entre eles, para que se faça a necessária harmonia para uma mais rápida edificação do país dentro dos ditames do Estado Democrático de Direito. A defesa da democracia é pilar fundamental da Constituição Federal. Nesse espaço, defendemos a vida, a liberdade e a diversidade cultural e religiosa da população brasileira. E nesse ambiente de liberdade perante a lei, garantimos também o rico processo de expressão e opinião. Compreendo o papel fundamental da imprensa no processo democrático e espero sempre, da melhor forma possível, contribuir para a solidez de nossa sociedade. O sabatinado também destacou a importância do combate à corrupção para o avanço da democracia. O combate à corrupção também é ideário essencial para que se consolide a democracia no país. Mas essa postura não deve se limitar e se concentrar neste ou naquele indivíduo, nesta ou naquela instituição, mas deve ser uma atitude comum às diversas instâncias, instituições e pessoas. A sabatina durou pouco mais de 10 horas. A indicação foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça por 22 votos a 5. A votação segue neste momento para o plenário do Senado. Suposto líder de milícia em comunidade do Rio de Janeiro tem pedido de soltura negado pelo Superior Tribunal de Justiça. O pedido foi analisado pelos ministros da 6ª turma. O homem estava preso preventivamente sob a acusação de ter ordenado o assassinato de um membro de facção rival e de comandar uma milícia na comunidade do Quitungo, no Rio de Janeiro. De acordo com o processo, a milícia atua na comunidade há muitos anos, explorando irregularmente o fornecimento de TV por assinatura, a cobrança de pontos de mototáxi, o monopólio da venda de gás e também o empréstimo de dinheiro a juros exorbitantes. O Ministério Público apontou que, sob a ordem do líder da milícia, um rival que seria integrante da facção Comando Vermelho foi morto porque havia disputas envolvendo os dois grupos criminosos na região. No pedido de habeas corpus, a defesa questionou os fundamentos da prisão preventiva e alegou que o investigado seria o único responsável pela criação da filha de 3 anos de idade. Foi pedida também a substituição por medidas mais brandas devido à pandemia do coronavírus. O relator do habeas corpus, ministro Sebastião Reis Júnior, ressaltou que foram indicados elementos suficientes para confirmar a gravidade concreta do crime e também a posição de liderança, além de outras circunstâncias que justificam a prisão para a garantia da ordem pública. O ministro considerou ainda não haver provas de que o investigado seria o único responsável pela criação da filha e que o mesmo já teve Covid-19 e estaria saudável, conforme relatório médico. Assim, ao negar o habeas corpus, a 6ª turma também concluiu que o caso apreciado não se enquadra na recomendação número 62 do Conselho Nacional de Justiça, que admite a reavaliação de prisões provisórias como medida preventiva à propagação do coronavírus. E em novo julgamento, o STJ decidiu que taxa de conveniência na venda de ingressos pela internet é legal. Por conta da pandemia do novo coronavírus, aos poucos os eventos esportivos, culturais e de entretenimento estão sendo liberados. E as empresas que vendem ingressos pela internet vão poder cobrar a taxa de conveniência sobre os bilhetes eletrônicos. É que o STJ chegou à conclusão de que a prática não caracteriza abuso.
No ano passado, a terceira turma julgou uma ação civil pública movida pela Associação de Defesa dos Consumidores do Rio Grande do Sul contra a empresa Ingresso Rápido, questionando a taxa de conveniência pela venda online e a cobrança da taxa de entrega nos casos de delivery. Na época, os ministros foram favoráveis à associação e consideraram abusiva a cobrança da taxa de conveniência na venda de ingressos pela internet. Depois da decisão do STJ, a empresa apresentou embargo de declaração à terceira turma, recorrendo da decisão, alegando que o colegiado teria extrapolado os limites do pedido, pois a associação não buscava proibir a cobrança da taxa de conveniência, mas apenas inibir práticas abusivas. A abusividade na cobrança de taxa de conveniência, ela vai sempre acontecer nas situações em que a empresa não cumpre com o seu dever de informação. Ou seja, na parte final, na conclusão da compra, não existe a informação do valor cobrado a título de taxa de conveniência. Tá? Então, o Superior Tribunal de Justiça consignou a legalidade da cobrança da taxa, desde que exista a discriminação do valor devido a esse título. No julgamento, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino defendeu que a venda de ingressos online faz parte da cadeia de fornecimento da produção de eventos, sendo um custo repassado, e não um serviço independente oferecido ao consumidor, como no caso da taxa de entrega. Mas então, por que essa taxa é cobrada? Essa taxa é para poder nos ajudar em relação aos gastos que a gente tem com o funcionário, com as ferramentas e todos os serviços que a gente proporciona para o cliente. Seguindo o voto do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a turma acolheu os embargos para readequar os efeitos do acórdão anterior. Portanto, a cobrança da taxa de conveniência na venda de ingressos pela internet só é abusiva quando se verifica o descumprimento do dever de informação na fase pré-contratual. A sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a compatibilidade entre o regime de remuneração por produção e o pagamento de horas extras quando for extrapolada a jornada diária ou semanal. No processo movido por um trabalhador portuário de Manaus, a turma entendeu que esses profissionais têm os mesmos direitos assegurados constitucionalmente às pessoas com vínculo empregatício permanente. A norma coletiva dos trabalhadores portuários estabelecia que o valor pago pelos serviços de estiva seria previamente fixado e que no valor da remuneração estariam incluídos 13º salário, férias e repouso semanal, deduzidos os encargos. Também foi estabelecido o percentual de horas extras para containers carregados ou descarregados e adicionais noturnos de trabalho aos sábados, domingos e feriados. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região entendeu que os comprovantes de pagamento demonstravam que as empresas para as quais o portuário havia prestado serviço efetuaram de forma correta o pagamento da remuneração estabelecida na negociação coletiva. No recurso de revista, o portuário alegou que o artigo 7º da Constituição da República garante a remuneração do serviço extraordinário de no mínimo 50% do normal e que essa garantia constitucional não comporta renúncia ou flexibilização por norma coletiva. A relatora do recurso na sexta turma, a ministra Cátia Arruda, destacou que o TST firmou o entendimento de que os trabalhadores portuários têm os mesmos direitos assegurados constitucionalmente aos trabalhadores com vínculo empregatício permanente e que, verificado o trabalho em jornada superior à legal, devem ser pagas as horas extraordinárias. O processo retornará agora ao TRT para examinar os fatos e provas referentes à realização das horas extras. A decisão foi unânime. E no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça adere a protocolo da ONU Mulheres e relança programa de participação institucional feminina no STJ. Em instantes. A Constituição da República, pilar e sustentáculo de todo ordenamento jurídico, completou 32 anos. A sua importância é indiscutível, afinal, dela extraímos diversas garantias fundamentais. Não obstante, sabemos que os desafios ainda são muitos. O Conselho Nacional de Justiça determinou que os tribunais de justiça de todo o país criem comissão para combater qualquer tipo de assédio e discriminação no Poder Judiciário. A resolução dá 30 dias para que a medida seja colocada em prática. A resolução foi aprovada por unanimidade.
Ela é mais uma iniciativa do CNJ no enfrentamento às desigualdades praticadas dentro do Poder Judiciário. A norma trata sobre as condutas de assédio moral e sexual e discriminação por raça ou gênero em todas as relações de trabalho na Justiça. Ela se aplica a qualquer profissional, seja servidor, estagiário, terceirizado, aprendiz ou até voluntário que atue de forma presencial ou virtual. Segundo o ministro Luiz Fux, presidente do Conselho, é importante enfrentar e superar questões como essas no âmbito do Judiciário. De acordo com a resolução, cada tribunal deverá criar uma comissão com magistrados e servidores para o enfrentamento do assédio e discriminação no Judiciário. Esse grupo deverá monitorar, avaliar e adotar políticas de prevenção a abusos. O texto também determina que a Justiça crie um canal de escuta e acolhimento às vítimas para minimizar os efeitos do sofrimento e promover saúde mental no trabalho. O Superior Tribunal de Justiça adere ao protocolo da ONU Mulheres. O tribunal relançou o programa Equilibra com novas regras para promover o equilíbrio de oportunidades entre homens e mulheres na Corte. Ao abrir a segunda edição do seminário Trajetórias e Desafios das Mulheres no Judiciário, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, destacou a importância do protagonismo feminino não só no Judiciário, mas em todas as áreas. O protagonismo das mulheres e as suas conquistas ao longo da história contribui de uma maneira eficiente para a construção de instituições mais sólidas, instituições mais firmes, instituições mais transparentes. Durante o evento, o presidente fez a adesão pessoal ao protocolo chamado He for She, ou Eles por Elas, criado pela Organização das Nações Unidas, ONU Mulheres. O projeto é um esforço global para envolver homens na remoção das barreiras sociais e culturais que impedem as mulheres de atingirem seus potenciais e construírem uma nova sociedade. A representante da ONU Mulheres Brasil elogiou a iniciativa do presidente do STJ e destacou outras ações da Justiça na luta do empoderamento feminino. O sistema judicial brasileiro fez esforços consistentes para promover a igualdade. O fato do aumento da ocupação das mulheres brasileiras em cargos na magistratura de 24% para 38% em 2019 fala por si só. Este notório progresso presta homenagem ao profissionalismo e empenho das mulheres brasileiras na magistratura e às medidas institucionais que têm sido aplicadas para promover a liderança das mulheres. O seminário contou com a participação de mulheres atuantes no Poder Judiciário. A desembargadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Maria do Carmo Cardoso, a juíza auxiliar da presidência do STJ, Sandra Aparecida Silvestre, e a secretária de Jurisprudência do STJ, Bárbara Brito de Almeida. A mediação do encontro foi realizada pela jornalista Basília Rodrigues, da CNN Brasil. Durante o bate-papo, elas compartilharam desafios, suas trajetórias e histórias inspiradoras. Eu fui fazer todo o percurso de ir ao Senado, conversar com os senadores e tal, e fazer o trabalho para a minha indicação. Não é fácil. Não foi fácil. Né? Não foi fácil. Eu ia lá sozinha, com o meu currículozinho debaixo do braço, conversando com um, conversando com o outro e tal. Depois de 9 meses, literalmente, eu fui nomeada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. E a minha trajetória foi mais ou menos isso, uma trajetória de ter que lutar muito para chegar a qualquer lugar. Né? Eu fui juíza eleitoral muito tempo, fui juíza criminal muito tempo, quase toda a minha carreira fui juíza tanto do crime quanto trabalhando no sistema prisional. Então, a trajetória de ser juíza no interior, de ser juíza trabalhando direto com acesso às pessoas, isso me transformou tão profundamente. Tinha uma carinha muito novinha e muito inexperiente. Então, na hora de despachar com os juízes, teve um episódio bem atípico que o juiz me colocou para correr da sala dele. E nas audiências também foi muito difícil, foi muito penoso. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma boa noite. Até amanhã.